Fala galera, graça e paz meus queridos, Pastor Jefinho, e eu vim trazer uma palavra que eu tenho certeza, meu querido, que o Espírito Santo vai falar muito contigo durante todo esse vídeo. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir uma gentileza, queria te pedir um favor. Curta o nosso vídeo, compartilha ele e se inscreva no nosso canal, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, meu querido? Conto contigo. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia lá no Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos vai nos contar uma história de um jovem que se aproxima até Jesus. De um jovem rico, de um jovem cheio de propriedades. Em outros evangelhos até diz que era um príncipe que se aproximava dele. Esse príncipe se aproxima de Jesus, esse jovem rico se aproxima de Jesus e cai de joelhos na frente dele. E pergunta para Jesus: meu bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz assim: por que tu me chama de bom? Se apenas há um bom, e esse é Deus. Tu já sabe o que precisa ser feito. Cumpra os mandamentos. Não mate, não roube, não adultere, não engane as pessoas. Honra teu pai e tua mãe. E o jovem rico disse para ele: mas Jesus, meu mestre, isso tudo eu já faço. Desde pequenininho, desde jovem, desde a minha mocidade, eu já faço isso, eu já tenho guardado estes mandamentos. Mas Jesus olha para ele, olha no fundo dos olhos dele e diz para ele: mas te falta uma coisa. Te falta apenas uma coisa. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E depois disto, vem e me segue. Queridos, quantos de nós, quando conhecemos a palavra, quando conhecemos a Jesus Cristo, quando estamos na chama do primeiro amor, quando estamos no começo da caminhada, chegamos com toda a vontade e nos ajoelhamos na presença de Deus, na presença de Jesus e dizemos para Ele: o que precisamos, como que eu faço para herdar a vida eterna? E que esse jovem rico nos mostra é que ele era uma pessoa que seguia todos os mandamentos, que ele era um jovem que conhecia a palavra, que conhecia a doutrina, mas que ele ainda não se relacionava com Jesus Cristo. De nada adianta, meu querido, a gente estar em tudo, de nada adianta a gente conhecer tudo e não se relacionar com Jesus Cristo. O conhecimento da doutrina, o conhecimento da palavra, ele é muito importante sim, mas ele te leva até um ponto, ele te leva até Jesus Cristo. Mas daí em diante, querido, é relacionamento. Aí em diante é caminhar junto com Ele. Aí em diante é abrir mão de todas as riquezas para seguir com Jesus Cristo. E hoje, e neste vídeo, o Espírito Santo te pergunta: qual é a tua riqueza? O que é esse detalhe que está faltando para te se relacionar com Ele, para te seguir a Ele? Jesus já sabe que tu conhece a palavra, já sabe que tu conhece as Escrituras, mas Ele está te dizendo essa noite: o que falta? Ele está te perguntando, Ele está te pedindo. Falta uma coisa. Falta você abrir mão de uma riqueza. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e diga assim: mas eu não tenho propriedades, eu não tenho riqueza, eu não tenho nem conta em banco. Mas talvez essa riqueza, meu querido, é um relacionamento. Talvez essa riqueza é um sentimento. Qual é a tua riqueza? Qual é essa propriedade que está dentro de ti que você não está abrindo mão para seguir a Jesus Cristo? O jovem rico, quando escutou essas palavras de Jesus Cristo, ele deu um passo para trás, ele se afastou de Jesus Cristo e a tristeza veio sobre ele. Sempre quando Jesus Cristo nos pede alguma coisa e nós, ao invés de darmos um passo para frente, de seguirmos a Ele e de obedecermos aquilo que Ele nos pede, e ao invés disso nós damos um passo para trás e nos afastamos, é certo que a tristeza vem sobre a sua vida, assim como veio sobre a vida do jovem rico. O jovem rico se assustou com aquelas palavras. A palavra de Deus diz que ele se entristeceu porque ele tinha muitas propriedades.
Sabe, Jesus não estava pedindo para ele viver na miséria, Jesus Cristo não estava pedindo para ele ficar pobre, Jesus Cristo estava pedindo para ele se relacionar, Jesus Cristo estava pedindo para ele abrir mão de tudo que impedia ele de se aproximar de Jesus Cristo, aquelas riquezas, aquelas propriedades que ele tinha, iam fazer com que ele não focasse em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é ciumento. Jesus Cristo ele nos ama de tal forma que ele quer que a gente siga ele, sem termos outras coisas que nos impeçam e nos afastem dele. Qual que é a tua riqueza? O que Jesus Cristo está te pedindo hoje para você abrir mão? Que sentimento é esse? Que relacionamento é esse? Que você coloca acima de tudo e de todos? O que é isso? Que sentimento é esse? Que relacionamento é esse? Que riqueza é essa? Jesus Cristo está te olhando, assim como ele olhou para aquele jovem rico e te dizendo: falta apenas uma coisa. Falta apenas uma coisa. Abre mão disso para viver intensamente comigo, para se relacionar de verdade comigo. Abre mão disso. Abre mão disso. Sabe, eu fico imaginando essa cena, a multidão ao redor de Jesus Cristo, e lá no centro, o jovem rico de Jesus Cristo, e Jesus Cristo conversando com ele, até que ele fala essas palavras e o jovem rico começa a se afastar. E a palavra de Deus nos diz que Jesus começa a olhar ao seu redor. E eu começo a imaginar essa cena e começo a perceber, a entender que Jesus Cristo olhou nos olhos de cada um que estava ao seu redor e disse para eles, revelou a eles qual era a riqueza que cada um deles tinha dentro do coração e que ainda precisava se libertar dela, que ainda precisava abrir mão. Porque no verso 26, a palavra de Deus nos diz: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Quando eu leio esse versículo, eu tenho a certeza de que Jesus revelou para cada um deles que eles tinham uma riqueza no coração, que eles precisavam abrir mão, e eles talvez ainda não tinham se dado conta. Talvez, meu querido, tu diga assim: olha, eu tenho sim uma riqueza, eu tenho sim um sentimento, eu tenho sim um vício, eu tenho sim uma situação, sabe, que eu não consigo abrir mão dela, que eu tenho muita dificuldade de abrir mão dela. Jesus Cristo, ao perceber que eles estavam se perguntando quem, pois, será salvo, ele compreendeu que muitos ali tinham riquezas, mas que para eles eram impossíveis de se libertar daquilo. E Jesus Cristo diz: olha, para o homem pode parecer impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe, talvez para ti seja difícil se libertar disso, desse sentimento, desse relacionamento. Talvez você esteja condicionando que aconteça alguma coisa para que, acontecendo isso, você siga Jesus Cristo. Você se relacione com Ele verdadeiramente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha a atitude que o jovem rico teve de dar um passo para trás, de se afastar. Tenha a atitude de dar um passo para frente, de falar para Jesus Cristo e dizer para Ele: olha, Deus, olha, Senhor, eu tenho sim essa riqueza, mas eu quero me libertar dela. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não tenho forças. Eu já tentei me libertar desse sentimento, eu já tentei me libertar desse vício, eu já tentei abrir mão dessa riqueza, mas sozinho eu não estou conseguindo. Peça ajuda para Ele. Peça para Ele, fale para Ele. Porque Ele vai olhar nos teus olhos, vai te amar e vai te dizer: para ti pode ser impossível, mas para mim todas as coisas são possíveis. Eu quero orar por ti essa noite. E eu quero pedir para que o Espírito Santo toque em ti e te revele qual é essa riqueza. Para que o Espírito Santo entre no teu coração agora e te mostre o que tu precisa ainda abrir mão. O que é esse detalhe, o que é essa coisinha que ainda falta você se libertar. O que falta você abrir mão para que Jesus Cristo possa te abraçar. Para que você possa se entregar verdadeiramente a Ele. Para que você possa seguir essa caminhada. Talvez você, quando começou a assistir esse vídeo, o Espírito Santo te mostrou que você está cheio de riquezas, que você está cheio de barreiras que te impede de se aproximar a Ele. Mas que agora o Espírito Santo começa a te aliviar,
mas que agora o Espírito Santo começa a ministrar no teu coração e mostrar que, olha, para ti pode ser impossível, para ti pode ser algo que custa muito, mas que para ele, esse muito que tu acha que para ti custa, para ele é muito pouco, perto do que ele tem para te entregar. Sabe, talvez você esteja dizendo, nossa, isso custa muito para mim, isso é muito dolorido, isso é muito custoso para mim. Mas o que Deus, o que Jesus tem para entregar na tua mão, meu querido, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Abre mão dessa riqueza, abre mão dessa propriedade, abre mão desse sentimento, abre mão dessa situação, abre mão desse relacionamento, se for o caso. Mas se aproxime mais de Jesus Cristo. Quebre todas as barreiras. Supere todos os limites. Se aproxime de Jesus Cristo.